Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 21 de novembro. Hoje é terça-feira. A igreja nos convida a celebrar a memória da apresentação de Nossa Senhora. Amados irmãos e irmãs, a apresentação no templo era um costume, sobretudo, que se reservava de certa forma ao primogênito, para o resgate do primogênito, como nós assim o chamamos. Contudo, a apresentação de Nossa Senhora no templo tem um caráter muito profundo e significativo, aonde aquela que foi preservada do pecado original, ela agora passa a estar na presença de Deus de uma forma mais profunda, mais constante, mais intensa. Peçamos à Mãe de Deus e nossa que nos ajude, nos conceda a graça de também nós adentrarmos o santuário do Senhor. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir o relato da memória de hoje. Celebrado no Oriente desde o século VI e no Ocidente desde o século XIV, esta memória se refere à entrada da Virgem Maria no Templo de Jerusalém. Ela é o templo de Deus por excelência e o sacrário vivo do Espírito Santo. Rejubilando-nos com nossa mãe, exaltemos o Senhor pelo grande privilégio que Ele realiza em nossa vida. Ainda podemos pontuar que os manuscritos que não são canônicos, ou seja, que não são inspirados, contam a história dos pais de Nossa Senhora. São Joaquim e Santana, por muito tempo não tinham filhos, até o nascimento da Virgem Maria, cuja infância se dedicou total e livremente a Deus, impelida pelo Espírito Santo desde sua concepção imaculada. Tanto no Oriente quanto no Ocidente, observamos esta celebração mariana nascendo no meio do povo e com muita sabedoria sendo acolhida pela liturgia católica. Por isso, essa festa aparece no Missal Romano a partir de 1505, onde busca exaltar Jesus através daquela que muito bem soube fazer isso com a vida, como partilha Santo Agostinho em um dos seus sermões. Acaso não fez a vontade do Pai a Virgem Maria,
que creu pela fé concebeu, foi escolhida dentre os homens, para que dela nos nascesse o Salvador, a salvação criada por Cristo antes que Cristo nela fosse criado. Fez Maria totalmente a vontade do Pai e por isso nos valeu para ela ser discípula de Cristo do que mãe de Cristo. Maior felicidade gozou em ser discípula do que mãe de Cristo. Assim, Maria era feliz, porque já antes de dar à luz, o Mestre o trazia na mente. A vida de Maria no templo foi um profundo ato de amor e consagração de si mesma aos planos do Senhor. A festa da apresentação de Maria nos leva a pensar em nossa consagração a Deus, a refletir sobre a graça que nos recebemos por meio de nosso batismo. Amar a Deus, servi-lo, é um compromisso o qual nenhum cristão pode abrir mão. Então, um pouco deste relato que o padre leu se encontra no site da Canção Nova, que traz para nós, então, amados irmãos e irmãs, um pouco dessa história da apresentação de Nossa Senhora no templo. Algumas imagens, se nós pesquisarmos sobre esse título, a apresentação de Nossa Senhora, então vai aparecer imagens dela subindo as escadarias do templo. Então vamos pensar, a Imaculada passa a morar no templo, ela sobe, fica junto aos doutores da lei, ali vai aprendendo a lei de Israel, vai crescendo, vai se formando. Depois, a tradição diz que ela sai do templo para se casar. Então, algo que nós podemos, sobretudo, intuir desta liturgia de hoje é que Maria é templo, o sacrário vivo do Filho de Deus, do Verbo encarnado, Cristo Senhor Jesus Cristo, que veio a nosso encontro. Por isso, é de profundo sentido a primeira leitura de hoje também, que diz: rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Então, o Senhor veio habitar no meio de nós, e o veio pelo seio virginal da Virgem Maria. O Salmo é, então, Magnificat, aonde, então, traz como resposta: o poderoso fez em mim maravilhas, por mim maravilhas, santo é o seu nome. Por fim, o Santo Evangelho, apesar de não ser tão extenso, traz para nós o sentido de quem é a família do Senhor, quem são os familiares de Jesus. Há poderíamos dizer, enlarguece então um pouco, engrandece um pouco esse âmbito da família de Jesus, ela se alarga, poderíamos assim dizer, a partir, sobretudo, desta concepção de Jesus. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, aqueles que procuram fazer a vontade de Deus são da família de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos conceda esta graça, para que também nós possamos ser membros da família do Senhor, procurando fazer a sua vontade. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, nesta festa da apresentação no templo, nos ajude, amados irmãos e irmãs, a tomarmos consciência que também nós somos templos vivos do Espírito Santo. O Deus vivo e verdadeiro habita no mais íntimo de nós também. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.